O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, criticou o sistema eleitoral brasileiro durante comício, nesta terça-feira, dia 23, no estado de Aragua. O tirano afirmou que os resultados das urnas eletrônicas do Brasil não são auditados. A crítica acontece após o descondenado e presidente Lula dizer que Maduro precisa respeitar o processo democrático e o resultado das eleições da Venezuela, que acontecerão neste domingo, dia 28. Lula acrescentou, em entrevista no Palácio do Alvorada, que ficou assustado com a declaração de Maduro sobre um banho de sangue na Venezuela caso seja derrotado nas urnas. Quem perde as eleições toma um banho de voto. O Maduro tem que aprender. Quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora, disse Lula. Em resposta, Maduro disse que quem se assustou, que tome um chá de camomila. Pelo visto, Lula e Maduro não se entendem mais. Veja o vídeo. Tá rendendo um embate aí, Maduro-Lula, né? Maduro não gostou de ter visto aí uma declaração de Lula, que certamente era só para o público interno, público brasileiro, de que havia se assustado com a declaração de Maduro de que se ele perder, vai haver derramamento de sangue e guerra civil. Maduro não gostou e ele respondeu que se Lula fica assustado, que vá tomar chá de camomila, né? Manzanilha, né? E Lula disse mais, Lula foi fundo. Aí provocou mais uma reação pesada de Maduro. Lula disse, Maduro tem que aprender que quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora. Até fica parecida com o raciocínio de Dilma, né? Mas está claro esse. Né? E aí o Maduro respondeu que o sistema eleitoral venezuelano é o melhor do mundo, tem 16 auditagens e que no Brasil eles não auditam um único voto. Uau! Bolsonaro só suspeitou, desconfiou, queria que houvesse segurança e virou inelegível. E o Maduro? O bom está entre o Maduro e o embaixador Eduardo González. Ele foi embaixador da Venezuela em Buenos Aires, na virada do milênio. Né? E não se sabe realmente qual é a pesquisa certa. Tem 3 dando para um lado, 3 dando para o outro. Mas o fato é que tem gente se queixando que tem tanques na rua e tal para intimidar as oposições, né? E vai haver as auditagens lá, vai haver observadores estrangeiros para fiscalizar. Sabem quem é o representante do Brasil para fiscalizar a lisura da eleição na Venezuela no domingo? Celso Amorim. Bom, aí eu fui lá no TSE para saber, né? O TSE não vai responder, aí o TSE respondeu que o boletim de urna eletrônica é um relatório totalmente auditável. Bom, aí eu lembrei de 2014, desde 3 dias depois da eleição, Dilma, Aécio, o PSDB não aceitou o resultado e pediu auditagem. Acabou fazendo auditagem, durou um tempão, começou, o pedido é de outubro, depois do segundo turno, e só teve um resultado um ano depois, durante todo esse tempo, o que, segundo os que auditaram pelo PSDB, né, não foi possível comprovar fraude. Mas, aí diz o relatório, o sistema de voto eletrônico não permite a plena auditagem.
Carlos Sampaio, então líder do PSDB, deputado por São Paulo, elogiou o presidente do TSE. Disse que só foi possível fazer o trabalho de auditagem pela colaboração do presidente do TSE. Nada resolvido, né? Porque se não colaborasse o presidente do TSE, não iam poder fazer auditagem, que é um serviço público, de obrigatória transparência, como serviço público. Não? Bom, o presidente do TSE era Dias Toffoli, que serviu ao mesmo partido vitorioso. O resultado foi 54 milhões a 51 milhões, Dilma e Aécio. Ou seja, 51% a 48%. Vocês já viram a semelhança, né, com a última eleição? Bolsonaro e Lula. Lula 51%, Bolsonaro 49%. Ou 60 milhões para Lula e 58 milhões para Bolsonaro. Bom, o presidente Lula foi ao G20 discursar, essa reunião não de cúpula, mas de ministros. E foi dar lições de combate à fome, dizendo, aspas, é uma escolha política de governantes combater a fome. Os estrangeiros que conhecem o Brasil devem ter lembrado que Lula assumiu em 2013 e lançou o Fome Zero. E eles devem ter lembrado que não zerou. A ONU está mostrando agora que, teoricamente, pelos levantamentos da ONU, são 14 milhões e 300 mil os famintos brasileiros. Gente, a Alemanha tomou hoje uma medida pesada. Fechou a mesquita islâmica de Hamburgo, a principal do país, em uma espécie de matriz, e mais de 50 outras instituições islâmicas em 8 estados da Alemanha. Motivo, o que foi apurado com busca e apreensão que fizeram em novembro anterior, novembro do ano passado. A ministra do Interior disse que encontraram provas de extremismo apoiando Hamas e Hezbollah, terrorismo, apoio. Parece que essa mesquita principal de Hamburgo tinha toda a estrutura do Irã. Né? E objetivos contra os direitos das mulheres, a dignidade humana, um judiciário independente, o Estado democrático, e todos com um antissemitismo agressivo. Ora, isso aconteceu na Alemanha, onde o regime de Hitler fazia exatamente isso, e hoje o governo alemão inibe isso, bane esse tipo de atitude, tem um significado muito especial. Né? A Alemanha não podia conviver de novo com antissemitismo e com perseguições totalitárias, antidemocráticas, né? E, enfim, saída da lei. Né? Eles não gostam de judiciário independente. Fique claro que não é uma contra a religião, né? Porque explicaram também que, olha, islâmicos, o islamismo é uma coisa, esses órgãos como Hezbollah e Hamas é outra coisa. Né?